Pronto, gente. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre replicação nesses sistemas distribuídos. E nós falamos que a replicação é um mecanismo de mascaramento de falhas. Falamos que é uma forma de redundância espacial, se isso vai existir mais de uma réplica. Que há um aumento de escalabilidade, embora a função, na verdade, é você permitir maior disponibilidade. Fizemos alguns cálculos para mostrar quanto a replicação ela torna a disponibilidade muito maior e que a replicação deve ser algo transparente, usando um único ponto de acesso, usando mecanismos para poder distribuir as requisições entre as réplicas. Apresentamos alguns casos de replicação, fomos na replicação ativa, replicação passiva. Então, falamos sobre a replicação ativa, three-phase e two-phase commit. Replicação ativa também em cenários de falhas bizantinas. E além da replicação passiva com primary backup. E agora vamos falar um pouco sobre comunicação em grupo. Comunicação em grupo é um mecanismo que nós utilizamos quando nós temos um conjunto de nós que nós queremos fazer com que um conjunto de mensagens chegue para esse conjunto de nós da mesma forma. É um mecanismo, inclusive, que é utilizado para compor sistemas de replicação ativa também. De que forma? Eu garanto que um conjunto de mensagens seja o mesmo, na mesma ordem, para um conjunto de nós. Então, eu tenho uma ordem causal, eu respeito uma relação de acontece antes, happen before, uma ordem total que ela é a mesma para todo o grupo. Então, eu tenho que observar essas coisas. E, basicamente, eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema de entregar o conjunto de mensagens na ordem para todo o grupo, e que a gente chama isso de difusão atômica confiável, e o problema de manter a visão do grupo, que a gente chama de sincronia de visões. Basicamente, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o processo 1, 2 e 3, eles formam um grupo. Quando eu mando uma mensagem, essa mensagem alcança todo o grupo. Eventualmente, o processo pode sair do grupo, então o P3 sai do grupo, e um processo pode entrar no grupo, o P4 ingressa no grupo. Então, eu tenho o join, que é o ingresso de um processo no grupo, o leave, o processo sai do grupo, o envio, que é o send, e o deliver, que é você entregar a mensagem efetivamente para ser processada. Eu só entrego a mensagem quando eu tenho a certeza que todo mundo recebeu aquela mensagem. E eu entrego as mensagens na mesma ordem. Então, eu tenho que garantir que a mensagem chegue, apesar de falhas, a todos os nós, e eu tenho um acordo da entrega. Ou eu entrego para todos, ou não entrego para nenhum. E eu sempre vou entregar as mensagens na mesma ordem. Certo, gente? Então, a ideia fundamental é a gente sempre entregar as mensagens na mesma ordem. Eu tenho algumas mensagens, eu tenho a ideia de um broadcast, envio para todos os nós do sistema, mas isso polui. Ou envio para um multicast, envio para alguns nós, eu posso ter endereços especiais de multicast, que eles estão associados a um conjunto de nós, já envolve um certo conceito de grupos na infraestrutura. Ou então eu posso enviar via unicast, eu envio para unicast para diversos nós, né? E eventualmente pode acontecer de falha no link, é um nó não receber, ou então falha no nó que está enviando, e aí alguns nós não receberem a mensagem. Certo? E eu tenho que me preocupar em garantir a confiabilidade, garantir uma ordenação consistente, preservar a causalidade, ou seja, garantir que mensagens que têm relação de causalidade elas sejam entregues numa ordem. Eu consigo fazer isso, por exemplo, usando mecanismos como relógios lógicos vetoriais, que a gente já viu, e difusão confiável, que a mensagem ela seja recebida por todos nós, mesmo na presença de falhas, todos nós que não falhem, e atômica, quando eu garanto que ela é confiável com ordenação. Se essa ordenação for preservar a causalidade também, eu tenho a chamada difusão atômica confiável. E aí nós temos diferentes formas de fazer.
Eu vou explorar aqui, eu coloquei tem alguns exemplos, por exemplo, sistemas síncronos. Nós temos um algoritmo chamado de Periodic Group Creator, que ele usa o conceito de relógio físico. Sistemas assíncronos, eu vou apresentar o sistema de comunicação em grupo do Amoeba, que usa a ideia de um sequenciador. Tem outros, como o ISIS ou o uso de casal blocks, que são baseados em relógios vetoriais, mas a gente não vai abordar no curso. E a gente tem algumas propriedades importantes. Terminação e segurança na entrega de mensagens. Então, eu tenho que garantir que as mensagens que forem enviadas por nós não falhos, elas eventualmente serão entregues em algum momento no tempo. Segurança. Eu vou entregar as mensagens obedecendo um acordo uniforme e uma ordem causal e total uniforme. O que é a ordem causal e total uniforme? As mensagens vão ser entregues na mesma ordem e essa ordem vai preservar a causalidade, relação que acontece antes. E acordo uniforme quer dizer que eu vou entregar a mensagem para todos os nós ou não entregarei para nenhum nó. Certo? Então, eu vou ter que observar isso. Certo, gente? Alguma questão até agora? Hein, pessoal? Não, por enquanto não, professor. Certo, então vamos lá. E também, na determinação de quem faz parte do grupo, eu vou ter que ter mecanismos de detectar quem faz parte do grupo e definir um novo grupo. Eu tenho uma sequência de visões. Certo? Bem, vamos falar aqui do Periodic Group Creator. A gente vai falar de dois aspectos dele. O primeiro aspecto é de entrega de mensagens. Ele usa um mecanismo que é bastante eficiente, que a gente chama de flooding. Flood é o seguinte, eu mando a mensagem em broadcast para todo mundo. Se eu receber a mensagem pela primeira vez, eu mandei a mensagem para Dagoberto. Dagoberto recebe a mensagem pela primeira vez. Ele vai enviar essa mensagem para todos os nós, menos para mim. E aí, se alguém receber a mensagem de mim, vai fazer a mesma coisa, mas se receber a mensagem pela segunda vez, por exemplo, de Dagoberto, já não vai enviar mais. Flooding é extremamente eficiente. Quando eu uso flooding, eu praticamente evito falhas, né? Ele é bem resiliente para tolerar falhas. Eu posso ter algum mecanismo que, caso a mensagem não tenha sido entregue com sucesso, eu faça uma retransmissão dessa mensagem em um passo. Então, eu consigo garantir de forma bastante razoável que a mensagem é entregue para todo mundo. Certo? E eu tenho um mecanismo de sincronia de relógios. Então, a entrega é baseada no timestamp dos relógios físicos. A ideia é o tempo para entregar a mensagem, incluindo o flooding, é um delta. Se eu tenho uma distorção entre os relógios, que pode dizer que é mais um epsilonzinha, de dizer assim, quanto os relógios estão afastados um do outro, então eu calculo, olha, eu vou entregar essa mensagem num tempo maior que delta, contado do relógio de envio dela. Então, os nós eles têm que se manterem sincronizados para ter uma referência temporal muito próxima. A gente assume que é um sistema síncrono, então essa referência é realmente próxima e periodicamente eu consigo manter isso sincronizado e que eu vou entregar a mensagem no tempo que eu sei que é suficiente para ela ter sido recebida por todo mundo. E aí todo mundo vai entregar a mensagem mais ou menos no mesmo momento, com a diferença somente do delta, do epsilonzinho de situação entre os relógios. Isso é como eu faço a entrega de mensagens e eu consigo garantir que as mensagens são entregues na mesma ordem para todos os processos. E eu tenho também a questão das visão. Como é que eu determino a visão do grupo? Periodicamente, os processos indicam seu interesse em continuar no grupo. Então, a cada X tempo, os processos se manifestam se eles querem continuar no grupo. E no próximo
Então, de 0 a 5 minutos, eles têm que se manifestar. Aí, de 5 a 10 minutos, só vai fazer parte do grupo quem se manifestou na rodada anterior. Então, por isso que eu chamo de Periodic Group Creator. Então, basicamente, o membership, todo mundo vai ter que dizer que é membro do novo grupo. E aí eu vou constituir o grupo na renovação com aqueles que se disseram presentes. E no envio da mensagem, eu envio uma mensagem e ela vai ser entregue num tempo que dá conta do tempo de envio da mensagem com retransmissões, mais esses atrasos entre os relógios. Então, eu vou entregar a mensagem somente a partir da medida de quando ela foi enviada, mais um tempo delta que computa todos os atrasos possíveis para a entrega efetiva da mensagem. Certo? Então, esse é o algoritmo de Periodic Group Creator. E o outro algoritmo que a gente vai falar é o existente no Sistema Operacional Distribuído Amoeba, que foi projetado pelo Andrew Tannenbaum e que ele usa um paradigma do sequenciador, ele é válido para ambientes assíncronos. Envio da mensagem ao sequenciador. Então, quem é o sequenciador? É um nó que vai atuar como um líder. Então, a mensagem enviada ao sequenciador, ele vai definir, olha, essa é a mensagem 3, ele vai mandar para todo mundo. E as mensagens, para serem recebidas por todo mundo, vai ter que ser recebida pelo sequenciador. Bem, e aí nós temos algumas questões. Uma é que o sequenciador pode falhar. Então, se alguém vê que o sequenciador pode falhar, eu posso disparar um algoritmo de eleição de líder. A gente vai falar desse algoritmo nas próximas aulas. Eu posso ter perda de mensagens. Então, imagine que o sequenciador enviou a mensagem 3 e alguém não recebeu a mensagem 3. Aí depois o sequenciador mandou a 4. Ele pode dizer, olha, não recebi a mensagem 3. E aí ele vai reenviar para aquele nó a mensagem 4. A mensagem 3, para poder entregar ela antes da mensagem 4. Se alguém quer sair do grupo ou entrar no grupo, manda para o sequenciador. E essa mensagem de ingresso ou de saída do grupo vai ser numerada e vai seguir a sequência de mensagens no grupo. Certo? Agora, uma coisa importante é que se o sequenciador simplesmente pega a mensagem e envia para todo mundo e as pessoas entregam, pode acontecer falhas quando o sequenciador falha e alguns nós falham e outros não sabem que aquela mensagem foi entregue. Então, de forma similar ao three-phase commit, eu faço o seguinte, o sequenciador manda a mensagem, os nós dizem que receberam a mensagem com o ACK, e só quando todos os nós confirmam que recebeu a mensagem, o sequenciador manda um commit para a mensagem chegar. Certo? Eu posso ter o que eu chamo de detecção de defeito, então vou ter alguém que vai estar monitorando os nós, saber se eles falharam. E se o líder falha, quando um novo líder toma a frente, ele precisa verificar quais são as mensagens que não foram confirmadas ainda. E aí, decidir quais são as mensagens que vão ser entregues para todos. Isso é feito por meio de um protocolo chamado de consenso. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Professor? Oi? Dá para voltar no slide rapidinho? Esse, tipo... não, era esse do ACK mesmo. Tipo, ele vai mandar a mensagem e vai esperar a confirmação para mandar a mensagem de novo? Ou ele só vai... Ele manda a mensagem, espera o ACK. Quando ele obter o acknowledge de todos os nós, ou de uma maioria de nós, se eu estiver falando de sistema assíncrono, posso obter somente de uma maioria, não tem problema, aí eu mando um commit. O commit é para dizer, olha, entregue a mensagem. Ah, tá, entendi. Entendeu? Outra coisa, essa questão de numerar mensagens, tipo, para saber se a mensagem é 1, 2, 3, 4, tipo, qual é a sequência dessa mensagem? O número vai enviado tipo como informação dentro do pacote ou Ele vai enviar isso como estrutura. É uma estrutura. Ah, tá. Tranquilo. Vai enviar isso como estrutura.
E vai colocar, forma um campo do pacote lá. Entendi. Certo? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre detecção de defeitos e eleição. Né? Detector de defeitos, gente, como eu falei, se o líder falhar, ou se um nó falha, eu tenho que tirar o nó. Detecção de defeitos são blocos básicos na construção de mecanismos de tolerância a falhas. Então, basicamente, é fundamental para eu saber como é que eu reconfiguro os sistemas. Como é que eu detecto o defeito? Eu pergunto se o nó está vivo, ele me responde. Faço isso periodicamente. Se em determinado momento ele para de responder, eu trato ele como suspeito. Então, eu tenho um processo monitor e monitorado. Pergunto, responde. Espero um tempo, pergunto de novo. Falhou, perguntei, não respondeu. Deu timeout, não respondeu, assumo que ele está falho. O tempo de detecção, né, da falha vai depender de quanto em quanto tempo eu pergunto se o nó está falho e do timeout, que é o tempo que eu espero para a resposta chegar para a pergunta. Esse aqui é o timeout. Se o timeout for muito curto, ou seja, eu espero pouco tempo e a rede estiver lenta, eu posso ter falsas suspeitas. Se o timeout for muito longo, eu espero muito a resposta, posso ter detecção lenta. Se o período for muito curto, eu posso estar gerando tráfego e consumo na rede e pode ter mais suspeitas. E se o período for muito longo, eu também vou ter uma detecção lenta. Esses parâmetros de detecção de defeitos, ou seja, o timeout e o período de monitoramento, eles dependem da percepção do ambiente. Eu posso calcular ele de acordo com o que eu sei da rede, ou eu posso mensurar, monitorar e adaptar. Né? E a gente tem diferentes formas de pensar tecnologia de defeitos. Tem um artigo do Chandra e do Twegg que eles apresentam 8 classes de detectores de defeitos. Basicamente, a gente vai falar de duas, que é o P e o que a gente chama de Diamond S. O que é que seria o detector? O que é que seria um detector de defeitos? Eles têm que ter abrangência e exatidão. Então, abrangência são quantidade de falhas detectadas e exatidão é a quantidade de falsas suspeitas cometidas. Quando eu tenho exatidão forte, eu não tenho falsas suspeitas. E abrangência é quando eu detecto todas as falhas que ocorreram em algum momento no tempo. Detectores de defeitos, de falhas perfeitos, eles são aqueles que têm abrangência forte. Em algum momento, todo processo de falha será considerado. E exatidão forte. Nenhum processo correto será suspeito por outro processo correto. Certo? Eventualmente, eu posso ter algumas variações no que chama de abrangência e exatidão. Mas, basicamente, quando eu tenho um ambiente síncrono, um ambiente que eu tenho limites temporais bem conhecidos, eu tenho detectores perfeitos, ou seja, quando eu verifiquei que tem falha, eu tenho certeza que aquela falha ocorreu, porque eu tenho certeza daquela informação, porque eu conheço os limites. Em ambientes puramente síncronos, assíncronos, eu não tenho informação temporal, eu não posso garantir exatidão e abrangência. Na maioria dos casos, a gente trata os ambientes reais como parcialmente síncronos. Ou seja, ambiente de rede que em algum momento eles têm um comportamento típico, que a rede ela se comporta com limites e se mantém na maior parte do tempo, que a gente chama de hipótese de tempo de estabilização global, Global Stabilization Time, e aí a gente tem um detector que a gente chama de Diamond S, que é o seguinte, que em algum momento no tempo, quando a rede estiver estável, algum processo correto não vai ser suspeito e vai conseguir detectar a falha de processos suspeitos. Então, quando eu tenho um processo, eu sei que todo processo que falhar, eventualmente vai ser detectado como suspeito. Isso quer dizer que todo processo suspeito realmente falhou? Não. Mas, se todo processo que falhar vai ser considerado suspeito, eu consigo decidir coisas, por exemplo,
que precisam garantir que a informação seja consistente se tiver uma maioria de processos que não falham, que não sejam suspeitos que falharam. Porque eu sei que eu tenho uma maioria de processos que não falharam de fato. Certo? Então, a gente constrói em ambientes parcialmente síncronos, utilizando conceito de maioria e um detector de defeitos, que ele eventualmente detecta a falha, que é o DiamondS, e em ambientes síncronos, a gente tem detectores perfeitos, que a gente sempre detecta quando o processo falha, e eu posso excluir aquele processo sem problema da computação. E, por fim, a gente vai falar aqui um pouco sobre eleição de líder. Vou apresentar duas ideias, que é o algoritmo do Bully, ou também chamado do Valentão, e o algoritmo Anel. Quando a gente fala em eleição de líder, parece que a gente está falando de um processo de eleição, mas não é exatamente uma eleição. Qual a ideia que a gente vai trabalhar aqui? A gente trabalha com a ideia de falhas por crash recovery, então os processos podem falhar, mas eles podem voltar. E eu tenho canais confiáveis, ou seja, eu não perco mensagens. Não perder mensagens, eu consigo implementar isso com o mecanismo de retransmissão do TCP, por exemplo. Eu consigo implementar essa forma. Então, a ideia é que cada processo tem um ID único e o de maior ID é o líder, por isso que a gente chama de bully. Quando o processo suspeita que o líder falhou, inicia a eleição. E a eleição sempre vai ser ganha pelo processo de maior ID. Então, observem aqui. 4 detectou que o 7 falhou. Ele inicia uma eleição e ele vai fazer essa eleição confrontando os processos de maior ID. O processo 5 e o 6 mandam ele parar a eleição. 5 iniciam a eleição e 6 iniciam a eleição, confrontando os processos maiores que ele. 6 manda 5 parar e 6 não é confrontado pelo 7, então 6 verifica que ele é um novo coordenador e informa para todo mundo. Se o 7 retorna, gente, o que é que o 7 faz? Vai reiniciar uma eleição. Certo? No pior caso, o processo de menor ID inicia a eleição, eu tenho n ao quadrado mensagens, e no melhor caso, o líder eventual, o 6, por exemplo, no caso ali, inicia a eleição. Se eu tiver sistemas assíncronos, essa percepção de falha pode ser uma suspeita, pode ser uma falsa suspeita, eu posso iniciar eleições desnecessariamente consumir recursos da máquina, mas o líder, quando ele percebe isso, ele pode confrontar e reverter e manter-se como líder. Mas eu vou ter algum overhead em ambientes assíncronos. Uma outra variação seria a ideia de um anel. Então, eu faço o processo de eleição, mas eu utilizo um anel lógico, baseado nos líderes. Então, 4 percebe que 7 falhou, ele vai mandar mensagem para o 5, que manda para o 6, tenta mandar para o 7, não consegue, manda para o próximo do anel, que é o 0, 1, 2, 3, até chegar de novo para o 4. E aí eu tenho a percepção de quais são os processos que estão ativos. Quem vai ser o líder, gente? O 6. Eu tenho que usar um critério único, porque eu posso iniciar a eleição com 4, mas posso ter um outro processo que inicia a eleição também. Então, eu tenho que ter um critério único para todos chegar na mesma decisão, que é o de maior ID. E aí eu informo para todo mundo que o 6 é o líder. Se apenas um processo inicia a eleição, eu tenho 2N mensagens, 2 ou mais pode ser a eleição, mas ele vai manter o mesmo resultado de líder. Pessoal, a gente está quase fechando essa primeira parte teórica do curso, e aí eu vou deixar para a próxima aula para a gente falar sobre consenso. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida até agora da disciplina? Não, professor, eu queria perguntar com relação àquela parte das atividades, né, que o senhor tinha falado. As atividades eu vou carregá-las ainda. Né? Aí eu vou aproveitar a próxima aula para carregar com as atividades carregadas para a gente discutir. Pronto, entendi, tá certo. Tranquilo? Ok, então, gente. Então, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Beleza, boa semana, pessoal. Obrigado, professor. Boa noite aí, galera.